Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com a amada igreja, amém? Amém. Hoje é motivo de muita alegria novamente poder retornar aqui a essa querida igreja. E hoje a gente vai dar sequência no estudo do livro de João, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. Os 18 primeiros versículos do primeiro capítulo, pode ser chamado de prólogo deste evangelho. O capítulo 21, ele pode muito bem ser considerado um epílogo. E um epílogo, ele faz parte da obra principal, mais do que um simples apêndice. Eu vi referências a essa parte, a esse texto, como se ele fosse um apêndice ao livro de João. Eu entendo como um epílogo, mas o que é um epílogo? O epílogo é a parte final de uma obra literária, peça ou filme, situada após o clímax e a resolução da trama, servindo como uma conclusão. E ele amarra pontas soltas, mostra o destino de personagens e oferece um desfecho definitivo, garantindo a satisfação e melhor entendimento do leitor. De acordo com o pastor e teólogo Warren Wiersbe, em seu comentário sobre estes versículos, João não desejava terminar seu evangelho sem contar aos leitores que Pedro havia sido restaurado a seu apostolado, após sua terrível experiência conhecida de negar a Cristo por 3 vezes. Sem essas últimas informações, seria difícil entender a posição tão proeminente de Pedro no início do livro de Atos. João, ele tinha também outros propósitos em mente: refutar os rumores absurdos que haviam se espalhado entre os cristãos, a ponto de levar Pedro a querer esclarecer esta questão com o próprio Cristo, de que João viveria para ver Cristo voltar. Tudo isso contido nesse capítulo 21 do livro de João. E João também desejava nos ensinar como devemos nos relacionar com Cristo ressurreto. Durante os 40 dias em que teve entre a sua ressurreição e a ascensão, Jesus, ele não avisava o momento, nem a hora em que ele iria aparecer. E que isso nos sirva de alerta para sabermos nos relacionar com ele. Porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora que ele há de voltar. Apenas o Pai. Amém, igreja? Por fim, nós acreditamos que João Batista, ele tinha mais objetivos em mente, que é nos ensinar uma lição de missão e de restauração. A primeira, imprescindível para o cumprimento da nossa missão ordenada por Cristo. E nada mais pertinente, por mês de missões, a gente abordar no sermão essa tão importante tarefa dada por Cristo para a sua igreja. E a segunda também, tão importante quanto a primeira missão, é a restauração que Cristo tem para os seus discípulos que foram feridos no caminho. Faremos agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra no já citado capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. Eu estarei utilizando a ACF. Peço por gentileza que os amados irmãos mantenham as suas Bíblias abertas para podermos meditar no texto que vai ser pregado aqui expositivamente. Eu vou ler os versículos ímpares e os amados irmãos, por gentileza, leiam os pares. Depois disto, manifestou-se Jesus
outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Leia o papo, gentileza. Simão Pedro, chamado de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram ao mar, porque não achavam distantes da terra, serão quase 200 côvados. Então a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhais. Subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. Oramos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado, exaltado seja seu santo e bendito nome. Honras e glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja aqui reunida. Que possamos, ó Pai, ser edificados pela Sua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos use como canal, um simples canal, ó Pai, para falar às mentes e os corações aqui presentes. Ó Deus de amor, que possamos conhecer mais, ó Pai, da Sua missão. Que possamos nos maravilhar, ó Pai, com Teu amor que restaura, Senhor Deus, vidas. Que possamos, ó Pai, sair daqui regozijantes, pois não há amor maior do que o Seu por nós. Tudo isso é o que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Slide 5, por gentileza. Aqui, nós já começamos com essas palavras. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Esse depois disto é metadalta, como em João 3,23, que estabelece uma sequência, mas não evidencia detalhes cronológicos. Os discípulos deixaram Jerusalém e voltaram para a Galileia, provavelmente não com os grupos principais de peregrinos, mas em pequenos grupos de 2 ou 3, alguns dias após as festas dos pães sem fermento. Lá Jesus apareceu aos seus discípulos. E é de conhecimento de vocês que o Senhor havia instruído aos seus discípulos que eles fossem lá para
Tiberíades, pois lá naquele local, lá junto ao mar da Galileia, ele iria se manifestar aos seus discípulos novamente. E esse mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, na verdade é um lago. E ele é apenas chamado de Tiberíades aqui no Evangelho de João. E esse era um dos locais preferidos dos discípulos, pois 7 deles eram pescadores. E no versículo 2, olha, acompanhe, estavam juntos Simão Pedro, citado primeiro por sua posição sempre de liderança, e Tomé, chamado Dídimo, gênio. Interessante que Tomé era um deles, e é mencionado logo depois de Pedro, como se agora ele estivesse mais atento do que nunca às reuniões dos apóstolos. É bom que as perdas ocorridas, elas sirvam como ensinamentos para nós, e que nós nos tornemos cada vez mais atentos para não mais deixarmos passar as oportunidades, não é verdade? Tanto é que o último dos apóstolos a ver e reconhecer Jesus ressurreto era Tomé, que não estava com eles anteriormente. E Natanael, seguindo o versículo, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, aqui é Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos, de difícil elucidação aqui. No versículo 3, acompanhe. Disse-lhes Simão Pedro, olhem a palavra de Pedro, o pescador de homens, falou: vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Meus irmãos, por que eles foram pescar? É um enigma que nem eles saberiam responder ao certo. Nem comentadores sérios se atrevem a definir qual a verdadeira razão exata dessa iniciativa dele de voltar à profissão anterior. Ellen G. White, ao comentar este versículo, ele esclarece que, como acontece com metade das coisas que Pedro propõe no Evangelho, é provavelmente um caso de motivação certa e julgamento errôneo. Os comentadores bíblicos se dividem quanto à questão se Pedro e seus amigos devem ser censurados por não pescar. Aqui Hoskins, comentarista, ele descreve a cena como completa apostasia e o cumprimento de João 16,32, que diz: eis que chega a hora, e já se aproximem, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Essa é a opinião deste comentarista. Mas Barrett, outro comentarista, ele julga impensável que Pedro e seus irmãos discípulos pudessem pensar em um retorno à sua ocupação anterior após os eventos do capítulo 20 da ressurreição. Outro comentarista, Paulo, fala de atividade despropositada, empreendida no desespero. Em contraste, F.F. Bruce, outro comentarista, ele insiste que não há evidência de que Pedro abandonou a comissão que havia recebido a fim de retornar à pesca, pois, enquanto isso, era melhor para ele empregar o seu tempo de forma útil do que ficar ocioso. Já o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon,
ele afirma que não poderiam ter feito nada melhor. A ociosidade é a condição mais prejudicial em que um homem pode ser encontrado. A verdade, provavelmente, ela pode estar entre os dois extremos, mas muito perto do segundo. Não há evidência de que Pedro e os outros foram para a Galiléia para pescar no restante dos textos. Contudo, a pressuposição mais razoável é de que eles foram em obediência ao mandamento do Senhor em Marcos 14, 28, em que Jesus disse: mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Além disso, nessa época, o próprio Pedro viu o Senhor ressuscitado, tanto ali nas passagens em Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. O que é confirmado pelo fato que Pedro, ele se atirou imediatamente na água quando viu Jesus. Quando ali mais à frente a gente ouviu que o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. E essa atitude não configura o perfil de alguém, ou a atitude de alguém que está fugindo. Amém? Mas se Pedro e seus amigos nunca apostataram, nem afundaram no desespero, essa pescaria e o diálogo que se segue não parecem com a vida de homens em missão autorizada pelo Espírito. Porque é impossível imaginar qualquer coisa desse tipo acontecendo em Atos, depois do Pentecoste. Há, na verdade, uma certa ansiedade em relação a Jesus ressuscitado, na medida em que a realidade da ressurreição de Jesus ainda está sendo assimilada pelos discípulos. Não há, podemos verificar, alegria, nem a segurança, sem falar do sentimento de missão, do espírito de unidade que caracteriza a igreja, logo após ela ser equipada com o Espírito Santo. Nós não sabemos ao certo se Pedro e seus amigos estavam certos ou errados, não é verdade? Mas de uma coisa nós sabemos: que seus esforços foram em vão, como evidenciado pelo final do versículo 3. Naquela noite, nada apanharam. Eles conheciam o mar, e a maioria desse grupo era formada, sim, por pescadores calejados. Eles sabiam onde os peixes se encontravam, sabiam que o melhor horário para a pesca seria no período da noite, não ao amanhecer. E a verdade é que, como em Lucas 5, olha outra passagem semelhante, de 4 a 7, eles trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Eles sabiam, como os pescadores também sabem, que se não pegassem verdadeiramente nada à noite, seria menos provável uma pesca bem sucedida pela manhã. Será que eles se lembraram daquela experiência anterior vivida nos relatos de Lucas, e que tiveram? E nós ali podemos tomar a conclusão de que seria o fracasso de uma noite toda, uma revelação do desagrado de Deus para com eles, por terem negligenciado o trabalho do reino? Ah, meus irmãos, mas Deus ainda os amava, graças a nosso querido Deus que Ele nos ama. Portanto, em sua providência maravilhosa, o seu fracasso total teria tido propósito de pôr em relevo
a grandeza da dádiva que ele estava para providenciar. Há, contudo, um princípio espiritual em evidência, pois a situação ela foi transformada pelo quê? Pela presença de Jesus. Vejamos este episódio semelhante que eu havia relatado de Lucas, no capítulo 5, vou ler para os irmãos, em que os discípulos já haviam experimentado com Jesus. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colhei uma grande quantidade de peixes. Presta atenção nessa palavra. E rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foi a pique. E voltemos agora ao nosso texto base, ali no versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Mas exatamente quando a aurora está irrompendo e o céu e o mar estão cheios de cor, e eles estão dali, imaginem a cena, se espreguiçando, tremendo de frio, sentindo-se cansados e prontos para comer o de jejum e descansar. Nesse exato momento, ele aparece de novo. Eles, como Maria Madalena, não o reconheceram. Não fica claro se essa é uma instância na qual os discípulos são impedidos de reconhecer o Cristo ressuscitado, como ocorreu ali com os dois discípulos no caminho de Emaús, ou por ter sido ao amanhecer, de madrugada. E era impossível, já que ainda estava escuro, identificar alguém na praia, mesmo que a uma distância do alcance da voz, pois eles estavam ali a cerca de 90 metros. Teria sido então por quê a descrença que lhe cegaram os olhos? Mateuel, ele diz que os discípulos, embora o tivessem conhecido intimamente, não conheceram que era Jesus, não imediatamente, não esperando vê-lo ali e não olhando com atenção para ele. Eles imaginavam que poderia ser algum cidadão comum esperando que a embarcação chegasse e desejava comprar peixes. Já Charles Spurgeon, ele sugere que após a ressurreição dentre os mortos, havia uma glória bastante incomum sobre ele, como nunca haviam visto antes, exceto quando estiveram com ele no Monte Santo. Talvez fosse isso a natureza e a aparência de seu corpo. Talvez nesse caso, em que nada se menciona que pudesse indicar algum fator sobrenatural, a explicação mais natural é a melhor. Ou seja, que a cerração ali, que a pouca visibilidade da madrugada, foi o que impediu eles de poderem reconhecer o nosso Cristo. Mas é impossível ter certeza. Mas observem também que Cristo frequentemente, em nosso dia a dia, ele está mais perto de nós do que pensamos. E descobrimos isto muitas das vezes posteriormente para o nosso consolo. Eis que estarei convosco todos os dias. É promessa de Jesus, amém, igreja?
Disse-lhes, pois, já no versículo 5, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam um simples não. Exatamente o tipo de linguagem que poderíamos esperar dele. Chamá-los de filhos e perguntar até mesmo suas necessidades temporais. Mas aqui em especial, pode-se ver que no original grego a palavra me, que introduz a pergunta, expressa dúvida ou espera uma resposta negativa. Seria mais ou menos assim, ó, filhos, vocês não pegaram nada, não é mesmo? Mateus, ele ao comentar essa resposta, ele diz: responderam-lhe não lhe dando nenhum título amistoso e respeitoso como ele lhes tinha dado. Tão insuficiente é a retribuição do amor ao nosso Senhor, até mesmo dos melhores. Cristo, ele me faz a pergunta, não porque não conhece suas necessidades, mas porque desejava conhecê-las por eles que estão necessitados, que nós não devamos apresentar aos pés de Cristo. O nome disso se chama oração. Muitos podem erroneamente pensar: não, eu tenho necessidade de passar no concurso, tenho necessidade de ser curado de determinada enfermidade. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece os corações, Ele não quer ouvir de nós, não precisa. Deus é poderoso para precisar ficar me ouvindo as lamúrias do homem pecador. Não. Várias passagens a Bíblia nos ensina. Nós temos que dizer, Ele quer ouvir de nós, assim como desejou ouvir dos discípulos, de nossas bocas, que nós não temos nada. Ali os discípulos não tinham pego nada. E eles disseram um sonoro não. Próximo slide. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. O fato de os discípulos não reconhecerem a Jesus e até depois de obedecerem ao seu pedido para que lançassem a rede à direita do barco é surpreendente. Se eles não reconheceram, por que eles obedeceram a esse inusitado comando de um desconhecido lá da praia? Se eles não tinham conhecimento de sua identidade, por que atenderam esse pedido? Talvez eles estivessem desesperados depois de uma noite frustrante e estivessem dispostos a tentar qualquer coisa que seja, por esperança ou por cansaço, resignação. Os homens no barco sabiamente aceitaram o conselho. Não se perde nada em observar as ordens de Cristo. Aqueles que seguem a palavra, as orientações do Espírito e as sugestões da providência, têm grande probabilidade de serem bem-sucedidos em sua vida, pois isto é lançar a rede do lado direito do barco. O evangelista ele destaca que a quantidade de peixes apanhada ela foi considerável. A rede que jogaram ficou imediatamente tão cheia de peixes que eles não conseguiram puxá-la para dentro do barco. Tiveram de arrastá-la atrás de si. Já naquela passagem de Lucas, lá eles pedem até auxílio de um segundo barco. Entendeu? E aqui eles não conseguiram trazer para dentro do barco, diferentemente trouxeram arrastando. Quando sua engenhosidade e seu trabalho falharam, o poder de Cristo ele surgiu oportunamente para seu alívio, pois Ele cuidará para que aqueles que abandonaram tudo por Ele
não lhes falte nada de bom. Charles Spurgeon, aqui nesse versículo, ele menciona que Cristo pode trazer almas para a sua rede, agora mesmo, de acordo com a sua vontade. A vontade deles se entregará docemente e então entrarão na sua rede evangelística. Amém? Eles tinham o quê? Fracassados em reconhecer adequadamente o plano de Deus para as suas vidas. É como se estivesse dizendo: vocês não pescaram absolutamente nada, não é? Sem mim vocês nada podem fazer. Vejam se aprende a lição de uma vez por todas. E agora eu vou lhes mostrar onde devem lançar a rede a fim de pegar peixe. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele deu a seus discípulos uma notável comissão. E eles deveriam trabalhar para Ele. Deveriam ser cheios com o sopro de Deus e enviados ao mundo, tal como Jesus foi. Mas se eles tentassem fazer isso por conta própria, fracassariam. Eles labutaram, como vimos, durante toda a noite e não conseguiram nada. A única coisa que podiam fazer era admitir a derrota, ouvir de novo a voz de Jesus e fazer o que ele diz. Nesse momento, ainda não sabiam o que realizariam no futuro. Eles fizeram, obedeceram e servem como ensinamento para nós. Permaneça com os olhos de sua mente no barco com os discípulos. Em que projetos você trabalhou e não conseguiu nada? Vigie a aurora, vigie o indivíduo na praia, ouça sua voz, faça o que ele lhe disser, seja dependente de Deus. A missão não é sua, é de Deus. Na sua caminhada de vida, se desejar ganhar almas, dependa de Deus, dependa de Jesus. Mas se desejar ganhar seguidores, faça por suas próprias forças. Veja agora a sequência deste episódio riquíssimo para nossas vidas, no versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Caracteristicamente, o discípulo amado ele mostra percepção aguçada, e Pedro, a ação rápida, como sempre. Então logo João exclamou: é o Senhor! Pedro cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Normalmente nós esperaríamos que alguém que tirasse sua veste exterior para poder nadar, né? Melhor até a praia. Por quê? Aquela túnica, na verdade, ela atrapalharia ele se ele fosse nadar. Então quando a gente ouve aqui esse cingiu-se com a túnica, na verdade, o verbo traduzido aqui por cingiu-se é o médio de diazonamai, já usado antes por João quando descreveu que Jesus amarrou uma toalha ao redor da cintura antes de lavar os pés dos discípulos. Assim podemos imaginar que Pedro enfiou ali a parte inferior, na verdade, da sua roupa no cinto, para poder não atrapalhar Pedro no seu nado ali atlético de 90 metros ali. E no versículo 8, nós temos
E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Eu tenho estudado sobre saúde mental em minha pós-graduação que eu estou fazendo ali na Mackenzie, em aconselhamento bíblico. E ali nós temos contato sobre a cura de lembranças e sobre o encontrar de um perdão que pode retroceder à dor, ao medo, ao fracasso ou ao pecado enterrados, secretos. O pastor Emmett White, comentarista do Novo Testamento, ele diz que tem o privilégio de trabalhar pastoralmente com pessoas e de observar como as feridas profundas, não curadas, elas, quando gentilmente expostas e tratadas com amor e oração, conseguem por fim ser curadas. Essa é outra coisa que acontece aqui nesse capítulo. Isso tem início já com essa nova pesca maravilhosa que retrata uma imagem semelhante de quando Pedro foi convocado a se tornar o quê? Pescador de almas. E com a fogueira, com a imagem da fogueira aqui retratada. Local em que ele também pensou que tudo estivesse terminado quando ele traiu Jesus. É interessante que o processo de cura de que Jesus procurou ali estabelecer na restauração do apostolado de Pedro, ele o remeteu à imagem tanto da pesca maravilhosa, que foi quando Pedro foi chamado ao ministério ali a ser discípulo de Cristo, quanto ele trouxe também a imagem da fogueira, que foi quando Pedro pensou que tudo tinha acabado. O fato de Pedro pular imediatamente na água é um contraste, observe, com Lucas 5,8. Quando percebeu que o Messias estava à sua frente ali, depois que foi convocado e começou a seguir Jesus, ele lá naquela ocasião, os irmãos sabem, Pedro ele imediatamente pediu ao Senhor que se afastasse dele. Tamanho foi o temor ali de Pedro. E agora Pedro se lança na direção de Jesus. Imagine os sentimentos terríveis que povoaram sua mente e coração. A vergonha que não dava o ser de Pedro. O arrimismo, ele destaca o amor de Jesus demonstrado também em alimentar Pedro antes de tratar suas necessidades espirituais. Ele deu a Pedro a oportunidade de se secar, de se aquecer, de satisfazer sua fome e de desfrutar comunhão pessoal antes de restaurar espiritualmente. A fogueira é o começo da cura. E parece, pela conversa na sessão seguinte, que Jesus planejou isso. Mas por ora, outros peixes para cozinhar. Esse é o ponto. Eles pegaram uma rede abarrotada. 153 grandes peixes ao todo. Isso é mais do que normalmente a rede poderia suportar. Tinha peixe ali, na verdade, para o café da manhã de toda a vila de pescadores. O fato de Pedro claramente ter sido perdoado por Jesus e por este lhe ter dado novas responsabilidades com respeito ao apostolado nos próximos versículos, mesmo apesar dele ter negado o seu Senhor, pode ser uma esperança real, meus amados, para os cristãos que hoje
sentem ter negado a Jesus e que acham que esse fato é imperdoável. Ele pede apenas nosso arrependimento e nosso amor. Não podemos deixar também de destacar a percepção que o Senhor Jesus lhes ofereceu quando chegaram à praia. Ele tinha provisões prontas para eles. Quando chegaram à terra molhados, com frio, cansados, famintos, encontraram ali fogo para aquecê-los, secá-los, peixe e pão, uma provisão muito adequada para a refeição que eles precisavam. E Ele tem com que suprir todas as nossas necessidades e conhece todas as coisas de que precisamos. Amém? Próximo slide. Por favor. A ordem de Cristo para que trouxessem os peixes que haviam apanhado nos parece mais que Ele desejava que comecem também do trabalho de suas mãos, que eles comecem do trabalho de suas mãos. Como nos ensina Salmo 128, 2. O evangelista ele chama a atenção para o fato de que, mesmo sendo tantos peixes, não se rompeu a rede. É difícil não ver alusão a Lucas 5, de 1 a 11, a qual as redes se romperam. Nós lemos agora atrás, agora há pouco. E aqui nós verificamos que as redes, elas não se romperam. Isso pode sugerir que a rede do Evangelho nunca se romperá. E que não há limite para o número de convertidos que ele agrega. Afinal, foi ele mesmo quem prometeu que faria de ser discípulos pescadores de homens. Quem aqui presente é discípulo de Jesus? Todos? Creio eu. Então tenha, meus amados, ousadia na autoridade dada por Jesus e lance sua rede do Evangelho na escola, no seu trabalho, na sua casa, junto aos seus filhos, junto aos seus vizinhos. Nós não podemos pensar em fazer missões além de fronteiras se a gente não atravessa 10 metros para falar de Jesus para os nossos vizinhos. Então, meus amados, a rede ela não se romperá. Basta que tenhamos fé. Fé. E essa rede, ela tem capacidade para trazer todos a quem Cristo separou até o dia da sua volta. Amém? Diz Warren Wiersbe, podem acompanhar no slide, que um pescador pega peixes vivos, mas quando ficam presos na rede, o que acontece? Eles morrem. Uma testemunha cristã pega peixes mortos em seus pecados, mas quando são apanhados na rede, Cristo lhes dá vida. Glória a Deus, igreja! Por fim, temos o relato de que os discípulos não reconheceram. Nós já tratamos aqui um pouco disso. E de acordo com o comentário de Emmett White sobre essa passagem, a sentença só faz sentido, embora Jesus fosse o mesmo, se estivesse de alguma forma, de alguma maneira diferente. Nenhuma fonte, vocês são atentos, leitores da Bíblia, perceberam que nem só o que ele vestia, nenhuma fonte ele descreve a sua face. De alguma maneira, nós sabemos que ele havia passado o quê? Pela morte e entrado em um estranho e novo mundo no qual ninguém estivera e no qual ninguém esteve desde então. Embora tenhamos a promessa firme e segura de que no fim nós nos juntaremos a ele lá, é de se também observar, quem sabe não pode ter sido essa forma que Jesus ressuscitou.
O corpo dele não está mais sujeito à decadência nem à morte. Como isso pode parecer? Não temos como saber. Observem essa ilustração, estamos na mesma posição que estaria alguém do século XVI, a quem lhe fosse mostrado um computador conectado à internet. Eles não tinham nem energia elétrica naquela época, imagina chip. A diferença entre o nosso corpo atual e o corpo ressurreto de Jesus é similar a isso, só que muito maior. É um mundo completamente novo, não é um mundo mágico, não é fantasmagórico, é real, mas é diferente. Conclusão: temos que estar sempre preparados para sermos surpreendidos por Deus. Quando Deus deixar de nos surpreender, talvez seja o momento em que deixamos de nos relacionar com Ele. Quem quer ser surpreendido por Deus aqui nesta noite? Dá um amém aí, igreja. Amém. Hoje o Espírito Santo ele falou conosco sobre o erro de acharmos que somos capazes de lançar a rede sem Jesus. Nós aprendemos que devemos lançar o quê? Sob a total dependência da autoridade dada por Cristo. Que não devemos lançar a rede sem a orientação e dependência do nosso Mestre. E que Jesus quer também restaurar a todos os seus discípulos que foram feridos no caminho e que precisam se arrepender aos pés de Cristo e deixar que o sangue vertido na cruz lhe retire todo o pecado e lhe traga novamente ao centro do seu querer. E se você entrou aqui hoje na mesma situação de Pedro, ansioso, destruído pelos acontecimentos da vida, está sendo consumido pela depressão, o mesmo Cristo que restaurou a vida de Pedro, este Cristo ele quer fazer o mesmo com você. A restauração de Pedro, a minha restauração e de cada um aqui presente, ela foi possibilitada por meio de um alto preço. Foi o preço do sangue de Cristo vertido na cruz, que nos limpou de toda imundície do pecado. Como profetizou Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Receba Cristo em seu coração. Reconheça Ele como seu Salvador e você passará pelo novo nascimento. Terá seu nome escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus! Que ninguém pode retirar e receberá a paz de Cristo que excede a todo entendimento. A paz que Pedro precisava. A paz que o coração de Pedro, aflito, angustiado, entendendo não mais ser merecedor de ser chamado de discípulo. Quantos de nós não cometemos tamanhos pecados e nos achamos indignos de dobrar os joelhos diante de Deus? Mas a palavra de Deus ela é confortante, a palavra de Deus ela é vida, e é disso que nós precisamos, é de reconhecer, assim como Pedro reconheceu que precisava de Jesus e se atirou, se lançou em direção ao Mestre. Se lance, não espere nada, nenhum momento diferente que não seja a noite de hoje. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós iremos nos encontrar com o nosso Mestre. Se será na ocasião
de vinde, benditos de meu Pai, entre no gozo do seu Senhor, esse para sermos julgados. Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, meus queridos, eu creio que nós apenas precisamos, assim como Pedro, de reconhecer, se arrepender, e que nós todos os dias tenhamos essa convicção de que nossos pecados estão limpos pelo sangue de Cristo, que nada pode nos abalar, assim como Pedro foi capaz, aquele apóstolo que negou a Cristo 3 vezes, foi capaz de se entregar e dar a vida verdadeiramente, ser crucificado, dizem os historiadores, de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como seu mestre. Então, aquela impetuosidade que o Espírito Santo concedeu a Pedro no Pentecostes ali, é a mesma que cada um aqui tem à sua disposição, recebendo a Cristo como seu Salvador e confiando que somente nele é que nós podemos completar a missão também. Amém?